Pereira, bacharel em enfermagem desde 2009, com optativa em UTI. Ela atualmente é diretora municipal do Sistema de Saúde aqui de Rio do Antônio. Nós vamos estar aqui, estamos aqui hoje, nessa noite, fazendo uma explanação sobre algumas perguntas sobre doenças respiratórias para a nossa faculdade e ETEC. E eu, Carlos José Borges e Érica Lima estaremos aqui explanando essas atividades com você, com a ajuda da nossa amiga intelectual Roberta. Ok? Vamos lá. Vamos começar dando boa noite. Boa né, Roberta? noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Roberta, nós estamos aqui nessa noite, através da ETEC, fazendo essa, digamos, uma pesquisa, não é? Sobre algumas doenças da área respiratória que causam alguns problemas aqui na nossa região. Aí nós poderíamos fazer algumas perguntas para você? Sim. Vamos começar falando sobre as doenças respiratórias. Quais essas doenças respiratórias que são mais comuns aqui nessa nossa região? Olha, as doenças respiratórias da região aqui são as que gerais acontecem na Bahia inteira. Só que existem aquelas doenças de época que a gente chama, que são as doenças, são as gripes sazonais, né? As gripes suínas, que aparecem geralmente nessa época do frio. As pneumonias também adquiridas e também evoluídas de uma DPOC, de uma bronquite, de uma asma. Então, assim, as que mais acometem aqui a região são, em geral, as gripes comuns e as pneumonias. Muito bem. Essas são doenças são mais causadas por vírus, por bactérias ou alguma substância que normalmente está no ar? Geralmente são os vírus. Existem também as doenças respiratórias que são causadas por agentes externos, como por exemplo ácaro, poeiras, mofos, poeira domiciliar, geralmente causam as doenças, mas que geralmente essas doenças tem alguém que tem algum fator hereditário, já tem essa doença na família, né, tem problema de alergia, tem problemas alérgicos, e que esses agentes etiológicos, que são agentes externos, agravam, mas que geralmente na época do ano, em época de frio, elas agravam muito. Época depois de chuva, mas geralmente são doenças de fator viral. Muito bem. Existe no município alguma vacina para prevenir? E se existe, a população local normalmente se vacina contra essas doenças? Vacina. A gente tem um grupo, a faixa etária de vacinação, que são as vacinas que a gente tem no calendário básico de vacina. A gente tem a vacina da gripe, que ela contempla tanto a criança quanto o idoso e os profissionais da área de saúde. Essas vacinas têm disponível na unidade, faz parte do calendário, é disponibilizada pelo SUS e todas as pessoas têm direito e são vacinadas. Nós temos aqui no município uma cobertura de 100% de idosos e crianças e equipe de saúde vacinada contra a gripe. E também agora, depois da introdução da vacina pneumocócica, que é contra a pneumonia, só que bacteriana, que também é um agente etiológico, e essa vacina foi introduzida no calendário básico da criança. E aí está todo mundo com cartão de vacina em dia. Só são as únicas vacinas que tem no município, porque são as únicas disponibilizadas pelo SUS. As outras vacinas para quem tem bronquite, para quem tem asma, que feito um tratamento geralmente com imunologista ou com alergista, essas pessoas procuram a rede particular para fazer esse tratamento, porque não são disponibilizadas pelo SUS. Okay. Bom, essas doenças podem ser agravadas pela poluição do ar ou por inalação de fumaça? Pode sim, com certeza. Essas que eu estou te falando com relação a bronquite, rinite, asma, esses agentes etiológicos têm direta ação, porque assim, quando o ar está nessa época frio, o ar fica mais seco, a gente toma menos líquido. Então, o nosso corpo continua precisando da mesma quantidade de líquido. E o que acontece? As mucosas nasais, elas ressecam, e quando as mucosas estão úmidas, ela dificulta a passagem das bactérias, dos vírus, porque então os cílios que a gente tem, tipo uns pelinhos que a gente tem dentro da mucosa, eles impedem das bactérias, dos vírus passarem. Então, se ele está com a mucosa seca, ressecada, que a gente toma pouco líquido na época do frio, acaba acontecendo que a gente acomete mais essas doenças. E para quem tem rinite, para quem tem bronquite, para quem tem esse tipo de doença respiratória que a gente chama de DPOC, que são as doenças pulmonar obstrutiva crônica, esses agentes etiológicos agravam bastante.
Existe alguma explicação local que justifique a incidência de determinadas doenças na sua região, aqui na região de Antônio? Então, a explicação que a gente tem e que a gente sempre se previne o ano todo para isso é a chegada realmente do frio. Então, toda vez que o clima esfria, a quantidade de pessoas que procuram o serviço de saúde por conta de apneia, que é a falta de ar, crise asmática, muita tosse, geralmente só a explicação que a gente tem é a mudança do clima. E também por conta, às vezes, quando o tempo está muito seco, não está frio, mas está muito seco, acaba acontecendo de ressecar as mucosas nasais, que é o que a gente orienta a fazer uso do soro fisiológico a 0,9% e umidificar a mucosa 3 vezes ao dia, que ajuda, evita bastante. Mas a explicação realmente são doenças sazonais, que a gente chama, são doenças de época. Então, basicamente são doenças causadas por alergia, na maioria. Também, tem reações alérgicas também. É o que eu disse para você com relação à pneumonia. Essas questões, até um problema alérgico, a pessoa tem uma alergia à poeira, à ácaro, ou à poluição, ou qualquer tipo de poeira externa também, quando ela tem uma reação alérgica, ela produz secreção, que é do organismo da gente ter defesa. A defesa dele é produzir um muco, uma secreção. Então essa secreção ela tem que ser expelida, ela tem que sair. Seja através de uma umidificação de mucosa, através de um broncodilatador, não interessa qual seja a via para que essa secreção seja expelida, se ela ficar no pulmão, ela vai infeccionar e vai virar uma pneumonia, que já é um problema mais grave, entendeu? Mas o ideal é que seja tratado, e a gente percebe, a gente tem notificações, são casos notificados, de que na época do frio, na época que o clima muda, a procura pelo serviço através de problemas respiratórios é maior. Muito bem. Roberta, muito obrigado por estar fazendo esse trabalho com a gente. Nós, da IETEC, agradecemos e espero que a professora Rita dê uma boa nota para nós, né? Muito obrigado. Boa noite.